Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de higiene, profilaxia e primeiros socorros. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês absorvam tudo que eu vou falar aqui. Primeiros socorros, higiene e profilaxia é uma matéria que eu gosto muito, né? É uma matéria que nós vamos utilizar não só no âmbito hospitalar ou na clínica, mas também no nosso dia a dia. Lembrando que com essa matéria aqui, vocês se formando para técnico de enfermagem, vocês podem dar cursos, tá? De primeiros socorros. Então fica uma dica aí para vocês. Lembrando que existe uma lei chamada Lei 13.722, chamada de Lei Lucas. E essa Lei Lucas, ela torna obrigatório o curso de primeiros socorros para todos os professores, para todas as unidades que trabalham com crianças, berçários, né? Então fica aí uma dica para vocês, tá bom? Eu espero contribuir mais uma vez aqui com vocês e vamos lá, desliguem Facebook, desliguem Instagram, fiquem comigo, tá? Deixam a telinha aí só pra mim, ouvindo essa minha voz que não é tão bonita, né? Mas não tem o que fazer, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esta matéria, vocês podem estar perguntando, tá? Depois eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e vamos lá para nossa aula de higiene, profilaxia e primeiros socorros. Bom, hoje nós vamos falar de fraturas, tá? O atendimento em fraturas, entorses, luxações, como que ocorre a fratura, como que ocorre a entorse, como que ocorre as luxações, tá ok? Vamos falar quais são os primeiros socorros que nós devemos fazer para essas pessoas. Lembrando que primeiros socorros, ele é fora do âmbito hospitalar, tá? No âmbito hospitalar, nós vamos chamar de urgência ou emergência. Lembrando que emergência tem risco iminente de morte. Então, a emergência, ela vem primeiro do que a urgência, tá? Antes de entrarmos aí no assunto de fratura, eu quero que vocês relembrem comigo alguns aspectos, tá? Principalmente esse de urgência e emergência. Então, vamos lá. Estamos num ônibus, tá? E esse ônibus capota, né? E no ônibus vai ter gestante, vai ter um adulto que está em parada cardiorrespiratória, vai ter uma criança chorando, tá? Quem que nós devemos, vai ter um idoso, e quem que nós devemos atender primeiro? Sempre nós iremos atender primeiro as emergências, então risco iminente de morte. Então, uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá bom? Então, o SAMU, o atendimento especializado, ele sempre vai dar preferência para os casos de urgência e depois para os casos de emergência. Por quê? Porque nós sabemos que a emergência é risco iminente de morte. Se eu não atender aquela pessoa vai a óbito, né? E a urgência, dependendo do caso, pode aguentar até um dia, tá? Voltamos aqui então em relação a primeiros socorros, falando de fraturas, luxações e entorses. Então a fratura, ela pode ser transversas, pode ser cominutiva, pode ser oblíqua, espiral ou cominutativa ou impactada, tá ok? Que é esse tipo aqui. Vamos ter também as luxações e vamos ter as entorses, tá? E eu vou falar a diferença para vocês e a partir de hoje vocês vão saber a diferença entre entorses, luxações e fraturas, tá ok? Então vamos lá. Fratura é o rompimento de um ou de mais ossos. A fratura, ela pode ser fechada ou ela pode ser aberta. Ou seja, a fratura, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Geralmente, quando ocorre uma fratura interna, nós vamos observar que houve uma deformidade no osso, né? Então, você compara um membro inferior direito, por exemplo, que está sadio, com o membro inferior esquerdo, que acabou de ser fraturado, vai ter uma deformidade, um deslivamento ali, tá bom? Do osso.
Então a gente pode, observando, verificar que houve uma fratura, né? Ou essa fratura é tão pequena que não houve essa deformidade. Nós conseguiríamos observar então através do exame chamado de raio-x, tá ok? Então no raio-x nós vamos saber se houve uma fratura ou não, tá ok? Não há o rompimento na fratura fechada, não há o rompimento da pele e o osso então não vai aparecer. E temos também a exposta, né? O próprio nome já diz, fratura exposta, que vai expor o osso, tá ok? O conjunto de fragmentos ósseos produzidos pela fratura e pelos tecidos lesados em torno da contusão é denominado então o foco de fratura. O osso é o único tecido do nosso organismo que caracteriza-se com um tecido anterior à lesão. O processo de cicatrização óssea denomina-se consolidação. O que acontece? O nosso osso, ele é um dos tecidos que consegue se regenerar, ou seja, alguém já verificou ou então já teve algum caso na família que quebrou o osso, né? Mas não utilizou a imobilização e aí o dedo da pessoa ficou torto. Por quê? Porque ela calcificou. Então o osso, ele consegue calcificar. Tá ok? Às vezes não vai ter mobilidade adequada depois de um osso quebrado, mas ele consegue calcificar aquele osso, ou seja, é como se ele conseguisse juntar a estrutura que foi fraturada, tá? E essa fratura aí, ela pode consequentemente ficar aí com um dedo deformado, né? Por conta aí dessa calcificação que foi feita ao longo do tempo. Por que muitas vezes, quando chega um paciente na unidade de urgência e emergência ali do pronto-socorro, quando ele está numa fratura exposta, ele já é encaminhado para o centro cirúrgico, né? Quando há vagas, quando tem menos solicitação, enfim, depende de várias coisas. Mas ele deve ser encaminhado ali para o centro cirúrgico, porque neste momento em que o osso está fraturado, nós não podemos deixar que ele desenvolva uma calcificação, tá ok? Então, os sinais e sintomas é uma dor intensa no local, um edema, tá? Um inchaço, vai ter a coloração roxa, né? O que é essa coloração roxa? Qual que é o nome da coloração roxa? Vamos lá? É cianose, né? Por que fica com essa coloração arroxeada ali? Porque não está tendo circulação, ok? Houve uma fratura e rompeu-se os vasos, não deixando chegar aí uma circulação neste local, tá? Dificuldade então para movimentar o membro, com certeza, né? Nós vimos na aula aí que nós tivemos de hemorragia. Se nós estivermos com um braço em hemorragia, sentir muita dor, nós não podemos levantar este membro. Por quê? Porque esse membro pode estar fraturado. Se nós mexermos em um membro fraturado, o que pode acontecer? A gente pode prolongar aí essa fratura, né? E diminuir, consequentemente, a cicatrização e o ciclo normal de quando está fraturado o nosso osso, tá ok? Então, devido ao trauma localizado, sempre haverá muita dor no local da fratura, tá? Isso é óbvio. E por que nós sentimos fisiologicamente uma dor, principalmente relacionadas à fratura? Nós temos o nervo parasimpático, né, que é um nervo aí que vai ser responsável por liberar aí os hormônios que são responsáveis também por sinais de dor, né? Então nós temos nervos ali que vão ser responsáveis por levar pela circulação sanguínea, levar ao nosso cérebro que tem alguma coisa errada e nós conseguimos então sentir a dor. Tá? Então a dor nós vamos sentir através de sistemas que tem, né, no sistema nervoso periférico, que passa então para o sistema nervoso central também. Neste momento aqui, ó,
nós podemos observar que tem um edema. O que é o edema? O edema são infiltrações causadas no local da fratura, tá? Então eu já expliquei para vocês. Quando existe uma fratura, quando existe um inchaço, quando existe uma queimadura, quando existe uma hemorragia, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema de defesa, ele vai se juntar, né, para poder tentar cicatrizar aquele local, né? Então, por que ocorre o edema? Porque ocorre liberações de infiltrações que nós chamamos, tá? Então, onde fica inchado mesmo. Se nós apertarmos aqui a pele dessa pessoa, nós vamos ver aí que vai demorar para voltar mais de 2 segundos, tá? Então, a perfusão periférica dessa pessoa está prejudicada, tá? Então, perfusão periférica prejudicada, por quê? Porque ela está apresentando um edema devido à fratura, tá? Por isso que eu sei que neste pé aqui, ele vai estar com algum tipo de fratura. Por quê? Porque ele vai estar diferente do outro pé, tá ok? Então, membro inferior esquerdo, né, o pé esquerdo está diferente do direito. Nós vamos ver que a mobilidade também não é a mesma, né? Essa pessoa aqui, consequentemente, está sentindo muita dor, né? Houve aí um hematoma, além do inchaço, da deformidade, houve um hematoma, né? Com rompimento desses vasinhos aqui. Então, é importante de início fazer um raio-x para ver onde que ocorreu essa fratura. Porque como ela é interna, a gente não consegue observar, né? Mas pelos sinais e sintomas que estão aqui, a gente pode observar que alguma coisa está errada, né? Se tem um edema, tem dificuldade de mobilizar aí este pé, alguma coisa está errado, tá ok? Então, o segmento fraturado apresenta angulações, rotações e encurtamentos evidentes à simples observação da vítima, comparando-se com o membro são, né? Então, a gente compara o membro que está lesionado com o membro que está são, ok? Olha aqui, coloquei aqui um desenho para vocês observarem, né? Um pezinho que está são, né? E um pezinho que está em deformidade. O que a gente apresenta, o que essa figura representa para nós? Ela representa que tem uma deformidade, né? Que tem um inchaço. Então, alguma coisa está acontecendo neste membro aqui. Nós ainda não sabemos se foi uma fratura, né? Ou se foi só uma rachadura ali daquele osso. Mas nós sabemos que a importância, o primeiro socorro neste caso aqui, é imobilizarmos, tá ok? Então, como que eu vou imobilizar esse pé? Nós sempre devemos imobilizar pegando nas articulações, tá? Então, neste caso aqui, com o que eu posso imobilizar? Se eu não tenho uma tala, se eu não tenho uma atadura, né? Aconteceu lá num sítio, vamos dizer, como um exemplo, né? Nós estávamos num sítio, aconteceu isso com alguém que estava lá, e eu, como profissional da saúde, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque o meu Corém fala que eu devo atender as pessoas também fora do âmbito hospitalar, fora do âmbito de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imobilizar. Por quê? Primeiro, nós não temos olho biônico, né? Então, não tem como nós olharmos além da pele da pessoa, a não ser que seja feito um raio-x. O que nós podemos observar é que ocorre uma diferença do membro normal para o membro lesionado, né? Então, assim, nós vamos colocar, então, uma tala, tá? E se eu não tenho essa tala, o que eu posso colocar? A gente pode procurar um galho de uma árvore que dê sustentação, que seja o mais reto possível, né? A gente pode pegar um papelão, por exemplo, e cortar esse papelão que fique na medida correta para a gente poder imobilizar. Lembrando que para segurar esse papelão, a gente pode cortar mesmo a camiseta da pessoa, né? Ou se tiver algum pano limpo ali também, tá ok? Então, no caso de fratura interna, depois eu vou falar de fratura externa, no
caso de fratura interna, nós vamos imobilizar o local, tá ok? Imobilizar o local com o que, professora, se eu não tenho atadura? Com o que você tiver que sustente aquela pessoa ali. Que sustente a pessoa, não. Que sustente aquele osso que está fraturado, tá? Ou seja, um papelão, um pedaço de madeira, né? O que você tiver, tá ok? Se for no dedo, por exemplo, a gente, no início ali, eu mostrei para vocês um dedo ali que não estava nem fraturado, era luxação. Mas, por exemplo, eu estou com um dedo ali que ele está fraturado. O que eu posso colocar para deixar ele durinho, né? Assim, reto, né? Para ele calcificar melhor. Eu posso colocar uma caneta, por exemplo, um palito de picolé, né? Limpinho. Não vamos chupar o picolé e colocar o picolé todo grudento ali no dedo da pessoa, tá? Brincadeiras à parte, é isso, tá? Então, nós podemos utilizar e eu digo muito que a enfermagem, ela é improviso, né? Então, desde quando eu fiz a faculdade aí, lá em 2009, onde eu me formei, os professores já falavam isso e eu carreguei isso para toda a minha vida, e é mesmo, né? A enfermagem, ela é improviso. Então, nós somos artistas, nós somos psicólogos, nós somos tudo em um só, né? Então, seja bem-vindo para essa linda profissão, tá ok? Então, vamos lá. Ela pode causar uma impotência funcional. O que é uma impotência? Né? Impotência, como o próprio nome já diz, ele não tem potência. O que é funcional? É a função de se movimentar, tá ok? É a função de movimentar aquele dedo que foi lesionado. Então, ela tem dificuldade de fazer a movimentação que o outro membro fez, né? Então, esse é um dos sinais e sintomas. Crepitação óssea. A crepitação óssea, ela acontece quando o osso fraturado entra em contato com o outro, né? Pode pegar o cabelo de vocês aí, se vocês não têm o cabelo comprido, peguem o cabelo de qualquer pessoa. Vocês fazem assim no ouvido, ó. Isso daqui é um sinal de crepitação, tá ok? É um sinal aonde o osso pode estar esfregando no outro, causando então uma crepitação, certo? Por isso que nós vamos imobilizar também esse osso, tá? Não só para calcificar, para diminuir a dor. Lembrando que sempre os cuidados relacionados a primeiros socorros, ele vai ser mais para paliativos do que curativos. O que é paliativos? Paliativos é quando nós vamos cuidar para diminuir a dor, né? Então, por exemplo, um paciente que ele tem câncer, está na fase terminal, nós vamos dar um cuidado paliativo para ele, ou seja, nós vamos administrar medicamentos para diminuir aquela dor, para promover um conforto, tá? Então, a imobilização, ela serve para isso, para diminuir a dor. Eu digo sempre que, imagina, vocês estão com o osso fraturado, né? Então, vamos imaginar que esse é um osso e aqui ocorre uma fratura. Vocês vão levar uma pessoa de carro e o que vai acontecer? Um osso vai acabar batendo no outro osso, causando uma crepitação, consequentemente aumentando uma dor, né? Consequentemente aumentando a dor desta pessoa. Então, por isso que nós vamos imobilizar, né? Este osso aqui pode até bater um pouquinho, mas vai diminuir a crepitação dele, ou seja, consequentemente diminuindo a dor, tá? Então, a imobilização é para promover uma diminuição da dor, não a cura, tá ok? Por isso a importância de levar para o hospital, tá? Nas fraturas expostas, o que vai acontecer? Como o próprio nome já diz, nós temos um osso que vai estar exposto. Consequentemente, dependendo da parte que foi lesionada, se pegar uma artéria ali, nós vamos ter uma hemorragia no local. Então, nós devemos tentar estancar essa hemorragia sem mexer na fratura. É um pouquinho mais difícil, porque nós temos que imobilizar e fazer o torniquete também, tá? Mas vamos falar só de fratura exposta para não ficar tão complicado para vocês. Estamos com um paciente, né, ou então com alguma pessoa que acabou de sofrer um acidente na rua e ela está com uma fratura exposta. Eu tenho que lembrar que eu não posso pegar no osso fraturado, é a primeira coisa,
tá? Lembrando que nós vamos avaliar o paciente num todo. Se ele está em parada cardíaca, mas está com uma fratura, eu vou fazer manobra de reanimação pulmonar, cardiopulmonar, tá? Eu não vou avaliar a fratura nem hemorragia. Eu tenho que observar o que está emergente naquela pessoa, tá? Por isso que não é seguido, tá? Em relação aos cuidados, porque nós podemos ter emergências diferentes, né? De um caso para o outro, tá ok? Mas no caso só de fratura, por exemplo, a pessoa está, né, respirando, está conversando, ela só teve uma fratura no pé, né? Então ela lesionou ali aquele osso e nós vamos imobilizar o local. Essa fratura ela vai estar exposta, então eu quero que vocês observem num braço, por exemplo. Um braço quando tem uma fratura exposta aqui, né, do rádio, por exemplo, estamos com uma fratura exposta do rádio, esse daqui é o meu osso que está para fora. Nós devemos segurar nas articulações, tá? Nós não vamos mobilizar esse osso que está fraturado, tentando o colocar para dentro da nossa camada da pele, tá? Porque se a gente for fazer isso, nós vamos acabar lesionando ainda mais, causando um risco de infecção no osso, chamado de osteomielite, e nós não devemos mexer nesse osso que está para fora. Nós vamos imobilizar nas articulações, tá ok? E neste momento que esse osso aqui, ele está apontando, nós vamos colocar uma gases, tá ok? Nós vamos colocar uma gases e nós vamos então imobilizar aquele local, certo? O transporte da vítima tem que ser de modo confortável e seguro. Confortável como? Imobilizando, tá? Então, nós sempre devemos imobilizar este osso que vai estar fraturado. Maiara, você acabou de falar que eu não posso colocar nada em cima do osso fraturado, nem tentar voltar ele para a pele. Como que eu vou fazer? Vocês vão imobilizar e sempre colocar algum pano amarrado aqui para segurar aquela tala, né? Se vocês não tiverem uma atadura, e no local do osso vocês vão colocar uma compressa limpa ou um pano limpo, sem apertar, só para diminuir o índice de infecção, tá ok? Vocês podem lavar com sorinho fisiológico também, para transportar o mais limpo possível, tá? Porque essa sujidade do local, ela pode invadir, né, o tecido conjuntivo ali do osso, causando uma infecção óssea, né? E aí essa infecção óssea pode causar até, dependendo, pode evoluir para uma septicemia, né? Que é uma infecção generalizada, podendo levar ao óbito, tá? Então tudo isso pode acontecer, tá ok? Tudo certo até agora? As luxações, vamos para luxações aqui agora então, deixa eu voltar. Que eu passei mais uma. Então, o que são fraturas nós já sabemos, né? Fratura é quando ocorre uma fratura mesmo no osso, né? Quando ocorre uma deformidade que nós podemos observar, que tem os sinais e sintomas relacionados a edema do local, dor, né? Vasodilatação de alguns vasinhos ali que estão perto, provocando ali então um hematoma, né? Nós vamos ver que ocorre uma deformidade, então um osso fica diferente do outro osso, né? E nós vamos ver agora sobre as luxações. Luxação acontece quando um osso sai para fora, né? Vocês já viram aí algumas pessoas, quando elas abrem a boca um certo tempo, o maxilar dela sai do lugar mesmo, né? Isso é uma luxação. Então, é quando houve aí uma soltura do osso, né? Por alguma deformidade que ocorreu ali. Então, essa luxação ela pode ser de um ombro, por exemplo, onde o ombro fica inteiramente para frente ou posteriormente, né? E aí nós vamos ver que a importância dos primeiros socorros não é tentar colocar esse osso no lugar, tá ok? Porque nós devemos saber a anatomia corretíssima.
Nós devemos saber quais são os ligamentos que tem ali, os vasos sanguíneos, quais as artérias que estão ali, como que eu devo fazer essa voltura aí dessa luxação, porque a gente pode acabar comprimindo, né, um nervo, levando aí um estiramento do nervo que é chamado de entorse, né? Ou então acabando por fraturar alguma parte daquele osso. Então, nós não vamos colocar para frente, nós podemos colocar no lugar. Nós podemos imobilizar aquele braço do jeito que está, tá bom? Mas colocar no lugar não é recomendado. Nas articulações, existe uma congruência articular entre as superfícies ósseas em contato. Estas são recobertas por cartilagem articular e mantidas por uma cápsula articular reforçada por ligamentos. As luxações ocorrem mais comumente em articulações móveis, tá? Articulações móveis, onde nós temos ali a movimentação, por exemplo, no ombro, no quadril, nos dedos da mão, né? Na mandíbula, onde a gente pode ter aí uma lesão temporomandibular, né, onde a pessoa ela tem uma disfunção ali do osso da mandíbula, ficando com a mandíbula aberta, tendo que ser encaminhada aí para o especialista, no caso um dentista, né, para colocar no local. Os sinais e sintomas geralmente são de muita dor, tá? Intensa devido à compressão das estruturas locais e também pode levar aí um choque neurogênico dependendo do local, principalmente se for na coluna, tá? Um trauma raquimedular, por exemplo, uma luxação traquemedular. O sinal evidente, a simples inspeção da vítima deve ser comparado com o lado oposto, assim como a fratura. Nós sempre devemos olhar para o lado oposto para ver o que está acontecendo de diferente, né? Então, como que eu sei que tem alguma coisa errada? Porque eu olho para o lado são e tá ok. Então, eu olho para o lado direito, por exemplo, o ombro da pessoa vai estar para frente, ou então vai estar para trás, a mandíbula solta, o dedo torto, como no início lá do nosso slide, da nossa aula, né? Então, nós vamos sempre observar aí. Temos também a luxação de tornozelo, né? Causada por trauma indireto. Nós devemos também imobilizar o local. Então, assim como uma fratura, né? A luxação, como primeiros socorros, nós vamos também imobilizar. Professora, eu coloco gelo ou eu coloco uma compressinha quente? De início, nós vamos colocar o gelo, tá? Tanto nas fraturas, quanto na luxação, quanto nos entorses. Passou algumas horas, principalmente no entorse, que nós vamos ver, aí a gente coloca uma compressinha quente. Mas de início, nós vamos colocar uma compressa fria ali no local, tá bom? Em caso de fratura exposta, quando há sangramento, então proteja a área com pano limpo e enrole com uma atadura o sangramento do local, tá? Não movimente o local, ou seja, ele tem que ficar imobilizado, né? Nós vamos imobilizar para ele não movimentar, né? Então, nós não devemos movimentar este local. Na maioria dos casos, a conduta final mais importante é a imobilização da parte afetada. Então, a imobilização é muitas vezes suficiente para aliviar a dor e estabelecer condições favoráveis para a cura, tá? Mas a imobilização, ela não vai provocar a cura daquela lesão, tá? Então, obviamente que temos que encaminhar para um atendimento especializado, então, para poder colocar o gesso, ou então, se forem alguns casos aí, já entrar para a sala de centro cirúrgico para poder operar, tá? Nós temos, então, a fratura incompleta, né, que ocorre a lesão óssea, mas não rompe a continuidade óssea. Esse tipo de ocorrência é comum em criança. E nós temos a completa, que onde os fragmentos ósseos perdem a continuidade, ficando desviados ou não. O manuseio dessas fraturas deve ser cuidadoso e técnico para evitar a lesão nos tecidos vizinhos, tá?
Lembrando aí que a fratura ela pode ser aberta ou expostas, né? E os tipos de fratura eu coloquei mais uma vez aqui para a gente poder observar, que pode ser transversa, oblíqua, espiral, tá? Engalho verde, que ocorre muito aí em idosos, impactada e cominutiva, que é praticamente a mesma coisa aqui, tá? Então eu coloquei aqui para vocês um desenho de uma pessoa que está com um membro superior esquerdo diferente do direito. Nós podemos observar que com certeza houve uma fratura, né? Então, olha aqui como que ele está fazendo. Ele está pegando na parte onde tem a articulação. O indicado é sempre vocês pegarem aqui também, tá? Para levantar. E outra pessoa colocar, então, para a gente imobilizar. Maiara, eu devo imobilizar como? Aqui, neste caso, ele deveria colocar por exemplo, um papelão, tá? Onde ele conseguiria também fazer com que a deformidade não volte, porque nós não podemos voltar esse osso que foi fraturado, tá? Nós devemos imobilizar do jeito que esse osso está, não voltar do jeito que é a anatomia normal, tá ok? Então, nós devemos imobilizar do jeito que está e encaminhar para o atendimento especializado, no caso, para o médico. Então, a lesão da pele, ela pode ocorrer pelo trauma, pelos fragmentos ósseos e pelo manuseio intempestivo da vítima. Ou seja, se você não faz um movimento adequado dessa fratura, consequentemente, você vai estar piorando este quadro, né? Então, nós devemos sempre pegar nas articulações dessa pessoa, tá ok? Lembra que eu falei para vocês que o osso pode causar uma infecção, tá? Essa infecção pode vir a ocorrer, por quê? Porque houve aí algum processo, né? Alguma sujeira ou alguns patógenos que entraram na cavidade do osso, causando uma patologia chamada osteomielite, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em lite, tá? It, terminação it vai ser infecção, tá? Então, ósteo, osso, e miolite, né? A it vai ser infecção. Então, osteomielite, infecção ali do osso, causada pode ser causada também por uma cirurgia, né? Onde os instrumentos não estavam esterilizados, ou então houve algum processo infeccioso ali no leito hospitalar, causando uma osteomielite, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. A osteomielite, ela pode ser menos grave ou ela pode ser mais grave, acometendo e corroendo a cada dia que passa o osso, tá? Então, esse tipo de doença aqui que aconteceu, é necessário colocar um caninho aqui, tá? Um dreno e fazer uma lavagem, tá? Eu já vi uma lavagem feita pelo soro direto aqui no local. Então, era feita uma lavagem e ao mesmo tempo tinha um outro caninho que ia drenando. Para quê? Para tentar retirar essa infecção o mais rápido possível. Lembrando que existe a infecção, que é uma infecção chamada de infecção resistente, né? Onde pega uma bactéria que tem no hospital aí chamada de KPC, que vocês vão ver, essa bactéria, ela é muito resistente e muitas vezes utiliza os carbamepênicos e não consegue aí acabar com esse tipo de infecção, podendo levar então ao óbito por uma infecção hospitalar causada aí no processo de uma cirurgia, tá? Claro que isso não ocorre em todos os hospitais, não ocorre em todas as cirurgias, mas vocês, como profissionais de saúde, vocês têm que saber, tá? Vocês não podem ficar aterrorizados, porque se caso acontecer algum processo aí de fratura que tenha que fazer uma cirurgia, não tem para onde correr, tem que fazer essa cirurgia. Por quê? Porque senão pode ocorrer uma necrose e ter que amputar aquele pé ou aquela perna. Então é melhor a gente, né, mesmo sabendo que possa existir isso daqui,
toda cirurgia tem risco de infecção, toda cirurgia tem algum risco, mas é importante que seja feito, né? Então é o risco-benefício ali que a gente vai estar passando. Claro que vocês estão sabendo, porque vocês são profissionais da saúde, mas vocês não vão falar para uma pessoa que vai ser operada que ela pode ter uma osteomielite, né? Então, se acontecer, aí a gente explica o que é a osteomielite. Mas uma pessoa que está indo para o centro cirúrgico, nós não vamos falar para ela, olha, a professora falou que você pode ter uma osteomielite, porque você pode pegar uma infecção. Pensa, a pessoa já está com uma fratura, né? Ela já está com dor, aí ela vai ficar com todos os processos hormonais ali prejudicados, porque ela vai ficar preocupada. Ah, eu vou para o centro cirúrgico, mas eu posso morrer então, né? Então a gente não pode aterrorizar com a nossa sabedoria, a gente tem que ser muito sábio, né? Ao ponto de falar para a pessoa sobre a patologia que ela tem da forma correta, no momento correto, né? Então, nós não vamos falar de osteomielite numa pessoa que acabou de cair e fraturar a perna, tá bom? Nós sabemos que nós temos que prevenir, nós sabemos que nós temos que lavar, nós sabemos que nós temos aí que imobilizar aquele local, colocar uma gaze ou um pano limpo, mas nós não vamos falar para esta pessoa, tá? Para não aterrorizar, tá ok? Devemos ser mais humano possível. Então, os principais sinais e sintomas de osteomielite incluem febre, calafrios, irritabilidade ou letargia, né, principalmente nas crianças pequenas. Os fatores que vão dificultar essa cicatrização, né, vão ocorrer dependendo aí da sua extensão, da sua profundidade, da pressão contínua sobre a área lesada, se teve ou não algum risco de infecção, né? Se teve edema, se a pessoa é tabagista, ou seja, se ela fuma, né? Se ela tem aí o alcoolismo, se ela ingere bebidas alcoólicas, uso de agentes tópicos inadequados, ou se a pessoa também faz utilização de drogas, né? Técnicas inadequadas de curativos também pode provocar um índice de infecção, pode aumentar o índice de infecção ali, já falando aí no pós-operatório também, tá? A idade vai influenciar muito, então nós sabemos aí que quanto mais idoso, menos nós vamos, o nosso metabolismo basal vai estar bem menor, né, do que uma pessoa aí que está na fase da adolescência ou até na fase adulta mesmo. Então, o metabolismo do adulto, do idoso, ele é sempre menor do que do adulto, né? Nós sabemos que o sistema imune também de uma criança, ela é menor do que um adulto, porque as crianças ainda, dependendo da idade, elas não tomaram todas as vacinas, então elas não entraram em contato com muitos patógenos que os adultos entraram, né? Então, por isso a importância de saber a idade. O aporte nutricional adequado, né? Se essa pessoa está comendo proteína, está comendo carboidrato, se ela está se alimentando de forma inadequada, né? Com frutas, bebendo sempre água, né? Sobre a obesidade também vai influenciar. Nós sabemos que a obesidade, ela é um dos principais aí fatores, né, para desenvolver, além de diminuir a evolução da cicatrização, ela pode desenvolver várias outras patologias, né, como se o triglicerídeo for aumentado, né, nós sabemos que um dos fatores de risco de triglicerídeos aumentados é a hipertensão. Então, a hipertensão, nesse caso, ela também vai dificultar quando a pessoa for para a sala de cirurgia, por exemplo, né? Nós sabemos que antes de ir para a sala de cirurgia, é verificado os sinais vitais. E se a pessoa tiver com uma pressão muito alta, tiver com a glicemia alta, ela não vai para o centro cirúrgico, porque a anestesia vai inibir os processos que estão aí no sistema nervoso central, podendo evoluir para o óbito, tá? Então, por isso que não acontece isso. O uso de medicamentos sistêmicos vai ser utilizado anti-inflamatórios, imunossupressores ou quimioterápicos, radioterapias no caso de um câncer ali,
né? E a pessoa vai ter muito estresse, vai ter muita ansiedade, muita liberação de cortisol, de adrenalina, que pode levar a um quadro de depressão, tá ok? O curativo, então, de irrigação é aquele que eu falei, quando tem a osteomielite, né? Então, é colocado ali um soro fisiológico, em alguns casos, já coloca o soro fisiológico e coloca-se o dreno, né? Então, à medida que o soro fisiológico vai entrando, ele vai drenando para sair ali aquela infecção, juntamente com os antibióticos e com medicações também para aliviar aquela dor, tá ok? E vamos para entorse, né? Nós falamos de fratura, nós falamos de luxação e nós vamos falar agora de entorse. O que é a entorse? É o estiramento ou rompimento de um ligamento. Olha só como que fica fácil para vocês aprenderem sobre entorse. Então, vocês podem circular o endo entorse, entorse. Aí vocês vão colocar, sempre que terminar em ento, vai ser entorse. Então, é o rompimento de um estiramento ou um rompimento de um ligamento, tá? Então, tudo termina com ento. Então, fica mais fácil na hora da prova, na hora que vocês forem fazer um concurso público, né? Na hora que vocês forem fazer um processo seletivo para poder trabalhar aí nos hospitais. Então, vocês sempre vão lembrar qual que é a diferença de fratura para entorse e de luxação. A fratura vai acontecer no osso, vão anotando aí. A fratura vai acontecer no osso, a luxação vai acontecer na articulação e a entorse vai acontecer na onde? No ligamento. É o estiramento ou rompimento de um ligamento, tá bom? Então, fratura, luxação, entorse. Fratura é o que mesmo? Vão falando aí de onde vocês estão, tá? A fratura é quando há um rompimento de um osso, tá? A luxação, o que é a luxação? É quando há fratura de um ligamento, certo? E o entorse é o quê? Quando há, então, a fratura e o estiramento e o rompimento de um ligamento, ok? Olha só que fácil. Acontece muito, tá? Com jogadores de futebol. Então, é uma das principais lesões aí. Você que joga futebol, você já deve ter passado por algum tipo de entorse, né? De algum tipo de estiramento. Então, é isso que acontece com você, ó, que joga muito futebol, tá? Vai acontecer o rompimento, tá? Ou o estiramento de um ligamento, tá ok? Podendo ser de grau 1, onde ocorre apenas uma distensão, ou de grau 2, que tem uma lesão parcial, ou de grau 3, que tem uma rotura total, tá ok? Então, ligamento, o próprio nome já diz, ele vai estar ligando um osso ao outro, ok? Quando eu sei que houve um ligamento, um rompimento de um ligamento, ou seja, quando eu sei que houve um entorse, eu consigo saber? Sim, nós conseguimos saber quando há uma entorse, tá? Porque aquele membro que houve aí essa fratura desse ligamento, ele não vai ter sustentação, tá ok? Então o pé pode ficar virado, né, para trás, por exemplo, né, ou para o lado, ou a mão também fica para baixo assim, porque ela não tem sustentação do ligamento, tá ok? Então é assim que vai acontecer. Professora, eu coloquei aqui um estudo legal aqui para vocês, olha aqui. Nos Estados Unidos, entre 1990 e 2003, foram registrados cerca de 1,6 milhões de lesão em jogadores de futebol com idade inferior a 18 anos, atingindo principalmente os membros inferiores, com as entorses de tornozelo sendo a mais prevalente, né? E por que nessa pesquisa falou que com as pessoas que têm menos de 18 anos? Às vezes vai com muita sede ao pote, né? E acaba não provocando ali uma estrutura adequada nos músculos ali, né? Então, é necessário que, além de correr bem,
tenha também uma estrutura muscular boa para não provocar nenhuma contusão, nenhuma lesão naquele local, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês o pato, né? E aqui ele com um entorse ali no pé. Não dá para verificar muito ali, mas tá bem tortinho, tá ok? Então, os primeiros socorros em entorse, nós vamos aplicar o gelo ou as compressas frias durante as primeiras 24 horas, tá ok? Então, durante um dia ali, nós vamos aplicar a compressinha de gelo. Depois de um dia, nós já vamos poder colocar aí uma compressinha mais morninha, tá? Para favorecer aí a vasodilatação, tá ok? Nós vamos imobilizar o local nas fraturas e a imobilização deverá ser feita na posição mais cômoda do acidentado, tá? O pezinho ficou para trás, vamos imobilizar do jeito que está, tá ok? Pra gente não lesionar ainda mais aquela estrutura ali, tá ok? Então, vamos imobilizar com o que nós tivermos ali, né? Improvisando com o que nós tivermos pra gente promover um conforto para aquele paciente ou para aquela pessoa ali, tá? Ao enfaixar qualquer membro da região afetada, deve-se ser deixado uma parte à mostra. Ah, isso daqui é muito importante, pessoal. Por que quando nós... Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Tem. Olha aqui. Observem aqui. É um improviso, tá? Isso daqui, ó, não dá pra ver direito, mas é um papelão, tá? E aqui são pedaços de pano improvisados, tá ok? Então, olha aqui. Vocês estão vendo que sempre vai ficar exposto a mão? As extremidades sempre estão expostas, olha. Por que essas extremidades estão expostas? Para a gente saber se esse dedo aqui, se essa mão tá ficando roxinha. Qual que é o termo utilizado para roxo mesmo que eu falo para vocês? Que não é para vocês falarem roxo, é para vocês falarem cianose, tá? Cianose de extremidade. Por que ocorre cianose de extremidade? Porque não está vindo circulação sanguínea, tá bom? Para as extremidades desse membro. Se não está vindo circulação sanguínea, ou alguma coisa de errado, além da fratura, tem, tá? Isso não pode acontecer. Às vezes nós fizemos a imobilização e nós apertamos demais, dificultando a passagem ali daquela circulação sanguínea. Então, sempre nós devemos deixar expostos, tá? Esses membros aqui, pra gente conseguir visualizar, tá? Aí eu coloquei para vocês que existe esse tipo de mobilização, tá? Que pode ser utilizada também quando tem a luxação. Para entorse e fratura pode ser utilizado esse, dependendo do local, tá? Mas o importante como primeiros socorros, lembrando que nós não vamos estar no hospital, nós estamos no nosso dia a dia, aconteceu algum processo desse daqui, nós vamos imobilizar essa pessoa, tá ok? Certo? Tudo bem até aqui? Tô falando muito rápido ou vocês estão me entendendo? Vão falando aí, pessoal, tá bom? A gente vai arrumando aqui para vocês. Olha aqui. Peguei umas figuras aqui de uma pesquisa que foi feita pelos bombeiros, tá? E eles estão mostrando certinho como nós devemos imobilizar um membro fraturado. Eu quero que vocês observem, né? E vocês vão ter aí também para vocês verificar. Sempre vocês vão pegar na articulação. Olha só como que esse bombeiro aqui, ó, ele está pegando. Ai, eu desliguei. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não dá. Tá. Mas enfim, olha só como este bombeiro está fazendo aqui, tá vendo? Ele pega numa articulação chamada de articulação anterior e uma articulação posterior, tá ok? Pega na articulação anterior e na articulação posterior. Lembrando que o membro que vai estar fraturado é o rádio, tá? Esse osso rádio aqui, tá? Então, o que dá a entender pelas manobras, por essas manobras que eles estão fazendo aqui, é que é de um osso, do osso chamado rádio. Agora vamos lá pro membro inferior, né? Na perna.
Olha só como eles movimentam, sempre em duas pessoas. Lembrando que num acidente automobilístico, nós sempre devemos colocar o colar cervical para prevenir aí, porque nós não sabemos se essa pessoa teve um trauma de cervical ou não, tá? E dependendo do local do trauma de cervical, essa pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica, tá bom? Por isso a importância de imobilizar sempre a cervical. Nós vamos ter duas pessoas, então uma pessoa vai ficar no membro inferior direito, tá? Então ela vai sempre segurar numa articulação, vai sempre segurar nas articulações e assim nós vamos passar então a atadura. Lembrando que nós não precisamos passar a atadura na perna inteira, tá? Olha aqui, tá vendo? Só em 3 locais para fixar bem essa tala, tá? Então, neste caso aqui, eles já estão bem preparados, né? Sempre quando eles forem elevar o membro, eles contam de 1 a 3. Então, quem está na cervical, que geralmente fala, tá? Então, 1, 2, 3, levanta a perna. 1, 2, 3, abaixa a perna. 1, 2, 3, levanta de novo, tá? E assim por diante, sempre se comunicando desta forma. Lembrando que eles sempre estão em constante também treinamento, tá? Então, eles não vão pegar uma pessoa na rua sem ter um treinamento antes. Então, eles estão em constante treinamento para saber como agir e até para poder relembrar, né? Porque a gente vai acabando esquecendo mesmo o que fazer quando a gente não estuda frequentemente aquele caso, né? Sobre o que fazer. Então, é necessário estar voltando. Olha que lindo que eu estou mostrando para vocês agora. Tirem uma foto aí. Tchim! Olha lá, gente. Isso daqui são animais peçonhentos, né? São os famosos animais peçonhentos. Então, os animais peçonhentos, olha aqui, o veneninho, né? São aqueles vertebrados ou invertebrados que possuem glândulas de veneno que se comunicam com os dentes, ocos ou ferrões ou agulhões, por onde o veneno então é injetado com facilidade. Neste caso aqui, ó, né, nós vamos ter os dentes, né, ocos, porque eles vão ter um buraquinho aqui onde vai sair então o veneno. A peçonha é uma substância produzida e inoculada no outro animal por um aparato inoculatório presente no ser vivo produtor, tá? A peçonha, elas são toxinas presentes nos animais, mas existem animais que só liberam essa peçonha quando alguém pisa nele, por exemplo, um sapo, né? Então, são toxinas que são utilizadas na defesa ou na caça, em contraste, então, com os animais venenosos que são utilizados de forma passiva para defesa, né? Então, eu troquei aqui, não é a peçonha, é o veneno. Vamos lá, vamos começar de novo. Então, no veneno, o que acontece? Existem muitos animais que têm veneno, né? Mas que eles só liberam o veneno de forma passiva, tá? Não de forma ativa para atacar, como as cobras, por exemplo, né? As cobras, elas utilizam a peçonha, né, para poder então jogar o seu veneno mesmo. Agora, esses outros animais aqui que tem o veneno, eles vão soltar o veneno de uma forma passiva, né? Como, por exemplo, uma lagarta, né? Ou então um sapo. Às vezes ele só solta o veneno ali se a gente pisar nele, ou a lagarta, no caso, se a gente apertar ela, ela vai soltar os pelinhos ali que são venenosos, né? Mas nesse caso, eles são utilizados de forma passiva, não de forma ativa, tá ok? Então, vamos lá. Os animais venenosos são aqueles que produzem as substâncias tóxicas, o veneno, mas não possuem o aparelho inoculador,
como por exemplo, dentes, ferrões, agulhas, esporões, né? E por isso dependem então da situação para usá-los. Como eu disse, eles utilizam ali na forma passiva, na forma de defesa, né? Eu tenho veneno, mas eu não vou utilizá-lo se alguém não pisar em mim, por exemplo. Então eles utilizam apenas de forma passiva, eles não têm o dente, eles não têm o ferrão, o agulhão, né, os esporões para poder então inocular aquele veneno na vítima, certo? Entenderam a diferença entre veneno e peçonha, animais venenosos e animais peçonhentos? Os dois têm venenos, porém, os animais venenosos, eles não têm então o material para inocular o veneno. E os animais peçonhentos, eles já têm aquele material para inocular o veneno, né? Animais venenosos vão trabalhar de forma passiva e os animais peçonhentos vão trabalhar de forma ativa. Ele vai te atingir para te matar mesmo, né? Então, nós vamos lá para os gêneros daí das cobras. Nós vamos começar pelas cobras, depois eu vou falar um pouquinho para vocês das aranhas, depois nós vamos falar também das cobras, das aranhas, vamos falar também dos escorpiões, que temos muito aqui, né? Teve uma época aí, acho que no início do ano teve epidemia até de escorpião, né? Foi decretada epidemia aí por conta de termos muito escorpião, principalmente do amarelinho, né? Que no adulto ele pode não causar uma infecção grande, mas nas crianças ele pode levar ao óbito, sim, tá? Vamos começar falando dessa menininha aqui, nada bonita, né? Dessa serpente, tá? Depois eu vou falar também para vocês, não saiam daí, da importância de sabermos as diferenças de uma cobra venenosa para uma cobra não venenosa, tá? Então eu vou explicar para vocês como que a gente pode saber se aquela cobra é venenosa ou não. Existem características que vão indicar que aquela cobra é venenosa ou não, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, temos a serpente do gênero Bothropus, tá? Então, coloquei aqui para vocês a jararaca, né? Por que muitas vezes as pessoas até falam assim, ixi, ele é bravo igual uma jararaca, né? Ou falou jararaquinha, né? Quem tá rindo aí atrás, tá identificando, né? Que ela lá é uma jararaca, por quê? Porque ela é muito brava, tá? E a picada dessa cobrinha aqui, ela vai causar muita dor, podendo causar até bolhas, tá? Então, olha lá, ela corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica no país, sendo responsável por cerca de 90% dos envenenados. A picada causa muita dor e um sério edema no local, além também de bolhas e sangramentos. O nome científico dela é Bothropus também, jararacuçu também, tá? Ou o nome popular também de jararacuçu, ou a jararaca também, tá bom? Então, nós começamos aí com essa serpente, vamos só lembrar que vamos associar, né? Jararaca muito brava, por que ela é muito brava, né? Porque a mordida dela causa muita dor, podendo causar uma bolha. Por isso que a jararaca ela é muito associada aí ao ser humano, né? A mulher que é muito brava, aquela lá é uma jararaca, né? Mas brincadeiras à parte aí para vocês então aprenderem. Eu acho que dessa forma aí fica mais fácil para a gente raciocinar, né? E poder lembrar. Jararaca, mordida forte. Jararaca, né? Mulher brava. Tá ok? Então vamos lá. Temos também as serpentes do gênero Crotalus. Olha assim, dá até agonia, né, pessoal?
Parece que ela já tá saindo aqui do computador, da televisão, tá? Então, nós temos essa daqui também, do gênero Crotalus, tá? É a famosa aí cascavel, que tem o guizinho dela, né? O que é esse guizo? Esse guizo, toda vez que ela troca de pele, vai ficando o guizinho, tá ok? Então, ela é responsável por 7,7% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil, tá bom? Podendo representar até 30% dos acidentes em algumas regiões. Apresenta o maior coeficiente de letalidade devido à frequência e evoluindo também para uma insuficiência renal aguda, tá? Então vamos destacar insuficiência renal aguda, certo? Então, além dela corresponder 7,7% dos acidentes ofídicos, esta cobrinha aqui, que não é nada bonitinha, que tem o nome científico de Crotalus durisus, tá? Crotalus durisus. O nome popular dela é cascavel e ela vai apresentar o maior coeficiente de letalidade que evolui aí para uma infecção renal aguda, tá? E aí, essa cobra aqui também é muito comparada, né? Com uma pessoa brava, né? Olha lá, aquela lá é uma cascavel, né? Ela é bravíssima também, mas nós vamos lembrar que cascavel, né? Ela vai levar uma infecção renal. Cascavel, infecção renal, tá? Jararaca, mordida dolorosa que vai causar uma bolha, né? E qual que é o nome científico da cascavel? Crotalus durisus. E qual que é o nome científico da jararacuçu? Botropus jararacuçu, certo? Vamos lá. Temos também essa serpente aqui, também nada bonita, né, pessoal? Dá até uma agonia de falar de cobra, mas a gente precisa falar aí para vocês. Então, existem poucos casos relatados na literatura por se tratar de uma serpente aí encontrada em áreas florestrais, onde a densidade populacional é mínima, né? Então, o nome científico é Lachelis muta, tá? Lachelis muta, e o nome popular é a sururucucu. Olha lá ela, sururucucu, feiozinha, não é não? Temos também essa outra serpente chamada do gênero Micrurus. É a coral verdadeira, tá bom? Olha só como que a coral verdadeira é. Ela vai corresponder a 0,4% dos acidentes por serpentes peçonhentas registrados no Brasil. Elas não são agressivas, tá? Mas essas daqui, ó, né? Elas possuem o veneno mais potente do Brasil, tá bom? Elas não são agressivas, mas o veneno dela é o mais potente, então, do Brasil, tá ok? Os acidentes podem evoluir, então, para uma insuficiência respiratória aguda, podendo levar ao óbito, tá? O nome científico é a Micrurus coronalinus e o nome popular é a coral verdadeira, tá bom? Então, viu essa cobrinha aqui? Deus o livre, sai correndo, né? Não fica perto não, não vai tentar pegar não, porque essa daqui é perigosa, né? As outras são perigosas, mas a jararacuçu, ela vai provocar uma dor, uma bolinha ali, né? Dependendo, pode causar um edema no local. Essa daqui, né? A sururucucu, ela não é tão popular. A cascavel vai provocar uma insuficiência renal. E essa daqui,
né, a mais perigosa, podendo levar a uma insuficiência insuficiência respiratória, né? Consequentemente, levando a algum processo ali de acidose respiratória, né? E evoluindo aí para o óbito, tá? Então, ela é gravíssima, essa cobrinha aí, que não é nada bonitinha. Eu coloquei aqui para vocês a caracterização dos tipos de acidentes e os seus sinais e sintomas, tá? Para a gente poder diferenciar também um sinal e um sintoma de algumas cobras, tá? Nós temos o tipo botrópico. Qual que é o botrópico? É a jararaca ou a jararacuçu, que nós vimos, que representa cerca de 90% dos casos, né? E no local vai ter muita dor, edema, equimoses, incoagulabilidade sanguínea e sangramentos no local, tá ok? Então, vocês podem aí colorir da forma que vocês quiserem esse quadrinho, para vocês não esquecerem, tá? Temos também o tipo laquético da cobra, né? Que é a maior serpente com peçonha da América, podendo ultrapassar 3 metros de comprimento. Pensa como que essa cobra pode ser grande, tá? Então é a sururucucu, pico de jaca, ou também chamada de sururucucu, ou malha de fogo, ou surucutinga, tá? Estes são os nomes dessa cobra aí, laquético, que é o tipo dessa cobra. Os sinais e os sintomas são parecidos com essa do botóprico, tá? Porém, ela vai ter uma hipotensão arterial. O que é hipotensão arterial, tá? Hipotensão arterial vai acontecer quando a pressão arterial está menor do que 12/8, tá? Então, a pressão arterial desta pessoa aqui que foi mordida por essa cobra, ela vai ser de 12/8, menor que 12/8, pode colocar aqui, tá? Menor que 12/8, menor que 120/80, tá? 120/80 milímetros de Hg, tá ok? Bradicardia, o que é a bradicardia? Quando eu falo em cardia, eu estou falando em frequência cardíaca, tá? Quando eu falo em brad, é diminuição. Quando eu falo em taque, é aumento. Então, bradicardia, diminuição da frequência cardíaca. Qual é a frequência cardíaca normal de um adulto? A frequência cardíaca normal de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, nós vamos colocar aqui que vai estar abaixo de 60 batimentos por minuto, ok? Vamos ter também tontura e vamos ter também diarreia, tá ok? Então, esse é o quadro aqui da surucucu, tá? É aquela uma que tem mais de 3 metros de comprimento. Temos também o crotálico, popularmente conhecido como cascavel. Cascavel de 4 ventas, boi-sininga, maracamboia, marancá, tá? O que ela vai ter? Qual que são os sinais e sintomas? Vai ter uma pitose palpebral bilateral. Maiara, professor, o que é isso, pelo amor de Deus? O que é uma pitose? Pitose é quando a pálpebra cai, tá? Então, ela vai ficar com a pálpebra do olho bem caidinha. E bilateral vai acontecer nos 2 olhos, tá ok? Ela vai ter também como sinais e sintomas oftalmoplegia. Ela vai ter uma mialgia generalizada e a urina dela vai ser avermelhada, certo? Nós temos também, por último aqui, por último,
o elapídico, que são de pequenos e médio porte, em torno aí de 1 metro, popularmente conhecido como a cobra coral, a coral verdadeira, ou boi-corá, dependendo do lugar, tá? Então ela vai causar acomodação visual, paralisia da musculatura, do músculo respiratório. Olha só, ela é potentíssima essa cobra aqui. E oftalmoplegia também. O que é esse oftalmoplegia? É quando tem uma visão turva, uma visão duplicada, né? Uma visão turva mesmo, tá ok? Então, lembrando aí que a elapídico é a coral verdadeira. Crotálico, a elapídico, coral verdadeira, causa paralisia da musculatura respiratória. Então, quando eu for falando aí, vocês podem ir grifando, tá? O crotálico é a cascavel. O que ela vai causar? Pitose palpebral bilateral, tá? O laquético, surucucu. O que vai apresentar? Hipotensão, bradicardia, tontura, diarreia. O botrópico, que é a jararaca, o que vai causar? Vai causar sangramentos, dor, principalmente dor na hora da mordida, tá? Aí eu coloquei esse quadrinho maravilhoso aqui para a gente poder identificar quais as principais diferenças de uma cobra venenosa para uma cobra não venenosa, tá? Então, uma cobra venenosa, a cabeça dela vai ser achatada e triangular, né? Nós vamos conseguir identificar a cabeça dela. Já na não venenosa, a gente não consegue, ela é alongada e mal destacada, tá? Claro que não é regras, tá bom, pessoal? Existem cobras, como a coral lá que eu vou mostrar pra vocês, que ela não vai estar incluída aqui nessas características, tá? Mas a maioria das cobras estão incluídas nessas características, tá ok? Então, principalmente aqui no Brasil, certo? Fora do Brasil, elas são mais diferentes ainda, tá? Mas vamos ficar por aqui mesmo, tá? Os olhos pequenos com a pupila em fenda vertical, tá? A pupila dela é um risquinho vertical quando ela é, então, venenosa. Quando ela não é venenosa, o olho dela vai ser grande. Nós vamos olhar e vamos saber que aquilo lá é um olho, né? A gente consegue identificar, vai ser um olho mais visível, tá bom? Lembrando que isso não é regra, tá bom? São algumas características que podem diferenciar uma da outra, tá certo? Nós temos que nas venenosas, nós temos então escamas do corpo alongadas, tá bom? Pontudas, imbricadas, com cariana mediana, dando ao tato a impressão aí de aspereza. Então, nas não venenosas, ela não vai ter essa carena. Então, ela vai dar uma impressão de lisa. Então, se vocês forem pegar nessas cobras, né, que eu acho que isso não vai acontecer, mas enfim, né, se chegar a passar a mão no corpo da cobra e sentir que ela tem aquelas escamas de peixe mesmo, né, parecido com umas escamas de peixe mais cariosas assim, elas são venenosas. Agora, aquelas que são mais lisinhas, que elas têm essas escamas, ó, tá vendo? Mas elas são mais lisas, mais brilhosas, né, não são tão foscas, então elas não são venenosas, tá bom? Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui para eu continuar com vocês. Certo? Desculpa, vamos lá. Nós temos a diferença na cabeça, tá? Então, nas venenosas, a cabeça vai ser com escamas pequenas, semelhante à do corpo. E nas não venenosas, as placas delas serão maiores na cabeça, tá bom? Nas venenosas, a cauda, ela vai afinando bruscamente. Então, você consegue identificar qual que é a cauda e qual que é a cabeça, né? A cabeça vai ser triangular e a cauda vai ser bem fininha.
Nas não venenosas, a cauda ela vai se alongando ao decorrer do corpo. Então, às vezes, a gente não consegue identificar qual que é a cabeça e qual que é o final dessa cobra, tá? E ela também vai ter ali uma cauda que vai alongar, afinando gradualmente. Ela não vai afinar bruscamente igual essa. Tá vendo a diferença aqui, ó? Tá? Então, quando perseguida, meu bem, essa cobra aqui vai te atacar, tá? Porque ela tem veneno. E quando ela não foge, é porque ela não tem o veneno, certo? Ok, Mayara, quando a pessoa ela é picada de cobra, é necessário eu levar essa cobra? Bom, né? Se você conseguir pegar, ter todas as técnicas, você pode levar, né? Mas eu acredito que é importante, acredito não, a literatura fala que é importante a gente saber algumas características dessa cobra, né? Se eu não sei se ela é uma cascavel, né? Se eu não sei que ela é uma coral, se eu não sei que ela é uma surucucu, se eu não sei que ela é uma cascavel, ou que ela é então uma jararaca ou uma jararacuçu, eu posso dar características dela, tá bom? Então eu posso falar, olha, eu acredito que ela é uma cobra venenosa, né? Porque ela tem a cabeça triangular, o olho dela estava em fenda, ela tem então aquela cauda que vai afinar bruscamente, a escama dela ela é bem fosca e a gente consegue identificar também a cabeça dela. Muitas vezes a gente não consegue chegar a ver a cabeça, né? Mas essas outras características a gente pode estar abordando também, tá? Eu coloquei aqui uma ilustração mostrando o quadro do tipo de dentição dessas serpentes, tá? Então, nós temos a letra A, que chama aglifa, temos a letra B, que são essas daqui, tá? Que são a opistóglifa, e temos a letra C, potreoglófica, e temos a letra D, solenoglófila, tá bom? Que essa daqui é a mais comum. Essa daqui, então, que vai soltar o veneno. Lembrando que uma cobra, para ela ser venenosa também, ela tem que ter esta fosseta, tá ok? É como se fosse um narizinho, estão vendo aqui? Ó, vai estar entre o nariz dela e o olho, vai ter uma fosseta. Se tem essa fosseta, pode saber que ela é venenosa. Em exceção, então, nós temos a cobra coral, tá? Porque nós vamos olhar para ela, nós vamos ver que ela tem a pele fina, né? A cauda dela, ela não vai se alongar bruscamente, ela tá se alongando, né? Gradativamente, né? E nós vamos observar que ela não tem essa fosseta aqui e o olho dela também é delimitado, não é em forma de fenda, tá? Então, essa cobra coral aqui, ela é exceção, né? De todos esses detalhes aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, uma das cobras que é exceção é essa daqui, mas a maioria vocês podem estar identificando com aquelas características que eu mostrei para vocês, tá ok? Os sinais e sintomas aí principais são dor, hemorragia gengival, hemorragia na pele, sangramento no sistema digestivo com hematúria, né? Indicando um quadro mais grave, hemorragia local, bolhas, edemas. É necessário então fazer a vacina antitetânica, né? Lembrando que o reforço é de 5 anos. Fazer uma antibiótico terapia em caso de infecções, tá? Quais são os casos de infecções aí? Principalmente uma febre, tá? Então vai entrar com antibiótico terapia. Pelo amor de Deus, não fazer garrote, tá? Nós não devemos fazer o garrote porque o garrote vai provocar um processo inflamatório maior naquele local, naquele membro, tá? Então nós não devemos fazer um garrote, tá? Para não aumentar aí a infecção, né? E nessas bolhas aí nós devemos estourar. Essas são as únicas bolhas, tá?
Bolha de queimadura, a gente estoura ou não estoura? Não. Agora, a bolha é provocada aí por um acidente de animal peçonhento, né? Então, foi lá, a cobra foi, mordeu. E aí a gente verificou aí, no caso da jararaca, né? Que formou uma bolha. Neste caso, essa bolha nós vamos romper, porque ela não está ali com processo de cicatrização, tá bom? Ela está ali com uma bolinha, tá? Pode acontecer também necrose no segundo ou terceiro dia de picadas, né? E o uso de torniquete também favorece a necrose, por isso que não é indicado aí o uso do torniquete, tá? Vocês sabem como que é feito o soro antiofídico, que é utilizado aí nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, que vocês vão estar utilizando nesses pacientes que chegarem aí acometidos por essas doenças, por essas enfermidades. Então, o soro antiofídico, ele é feito do próprio veneno da cobra, tá? Só a nível de curiosidade para vocês, tá ok? Então, nós vamos levar essa cobra primeiro ela vai ficar num freezer, para ela ficar mais calminha, tá? E aí ela fica por um determinado tempo no freezer, e aí o cientista vai lá e pega ela, né? E retira o veneno dessa forma mesmo, que é um copinho, tá? Onde vai ser retirado ali este veneno desta cobra. Retirou o veneno desta cobra, leva para o laboratório. Lá no laboratório, então, eles vão fazer uma alteração e vão inocular PAN no cavalo, vão injetar no cavalo, tá ok? Depois de injetar no cavalo, eles vão retirar o sangue deste cavalo, tá ok? Não, o cavalo não morre, fica tranquilo, tá? É passado pelo laboratório antes, tá? E aí vai retirar o sangue deste cavalo. No sangue, pessoal, tanto no sangue dos humanos quanto no sangue dos animais, existem as hemácias e existem também os plasmas, tá? Então, os plasmas aí vão ser retirados deste sangue, vão ser liberados a hemácias e vão ficar os plasmas para então fazer essa soroterapia antitetânica. É assim que é feito o soro antiofídico, beleza? Só para nível de conhecimento mesmo, tá? Vamos continuando aqui. Nós vamos para aranhas agora. Agora. O seu veneno, né? A aranha também, Locheles intermédia, né? Com o nome popular de aranha marrom. O seu veneno causa ferida muito grande no local da picada. Os acidentes ocorrem quando a pessoa vai se vestir ou mesmo durante o sono e acaba comprimindo o animal com a pele. Normalmente a dor só aparece várias horas após a picada, tá? Temos também essa aranha, olha só como que ela fica, tá vendo? As patinhas dela já ficam erguidas, pronta para atacar. O nome dessa aranha aqui é a armadeira, tá? Ela adota então essa posição de ataque. É uma espécie que se defende quando se sente ameaçada, tá ok? Elas são encontradas em folhagens de bananeira, madeiras, pedras empilhadas. Ela produz no local muita dor, né, no local da picada, e ela pode evoluir para uma lesão local também, tá? Temos a aranha também do gênero Latrodexus, que é essa daqui chamada de viúva negra. Pessoal, depois do acasalamento, ela é chamada de viúva negra, porque depois do acasalamento ela mata, tá? Ela mata o que foi responsável pela reprodução ali, tá? Então, uma das aranhas mais perigosas do Brasil. Embora muito pequena, o seu veneno é muito tóxico. Lembra da coral? Que cor que é a coral? Vermelha e preta. Olha só a cor dessa daqui também. A mais perigosa, veneno e preta, tá? Ela é muito encontrada em vegetação de praia e ela em restinguas e também
pode ser encontrada em áreas urbanas, tá? Então, sua picada vai provocar dor muscular muito forte, sudorese e tremores. O nome científico dela é a viúva negra, tá? O nome popular, viúva negra. O nome científico, Latrodectus curacaviensis. Não fica aí, não sai daí, quer dizer, fique aí, tá? Vamos continuar. Temos também o escorpião amarelo. Quem conhece escorpião amarelo? Todo mundo já ficou sabendo dele ou conhece ele, né? Bom, o escorpião amarelo, chamado também de Titsus cerulatus. Titius cerulatus, tá? Então, ele vai provocar os acidentes mais graves, com alta mortalidade em crianças menores que 7 anos. A única espécie no país que se reproduz por partogênese, formada por fêmeas. Produz dor intensa na hora da picada. E o que eu vou fazer então, afinal, como primeiros socorros, quando tem acidente com os animais peçonhentos? Bom, vamos começar com a cobra, tá? A cobra picou a perna dessa pessoa, geralmente é na perna, né? E nós vamos então, como primeiros socorros, pedir para essa pessoa não se movimentar. Quanto mais ela se movimenta, mais rápido, né? Vai acontecer a circulação aí deste veneno, tá? Claro que a nossa circulação, nos vasos e artérias, elas não param, né? Então não adianta a gente fazer o torniquete. Se fizermos o torniquete, de nada vai adiantar, só vai piorar, tá? Vai aumentar o tecido necrótico, vai aumentar a parte da cianose, tá ok? Então neste momento aí, nós vamos só lavar com água e sabão, não é friccionar com toda a força, tá, pessoal? Não é pegar a buchinha e lavar com toda a força, porque isso não vai fazer com que o veneno saia. O veneno, uma vez inoculado ali na sua pele, ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, outra importância de não estar fazendo também é o torniquete, tá? Então, de nada adianta fazer esse torniquete. O torniquete só vai piorar a nossa situação, tá ok? Então, nós vamos lavar com água e sabão de forma delicada ali, para deixar o mais limpo possível, e vamos encaminhar essa pessoa já para o hospital, tá ok? Certo? Então, na cidade onde vocês estiverem aí, procure o hospital de referência, né? Nós temos aqui o hospital regional, que pode estar atendendo aí, né, aqui em Campo Grande, mas na cidade de vocês procurem aí para saber, se caso acontecer alguma coisa assim, para vocês procurarem um atendimento, tá bom? Vamos lavar então com o local da picada com água e sabão, tá? Exceto em acidentes por água vivas ou caravelas, que neste caso nós vamos manter a vítima em repouso com o membro acometido elevado até a chegada do socorro, até nós chegarmos ao atendimento especializado. Neste caso aqui de escorpião, aranha, taturana, nós vamos aplicar compressas frias, tá? Ou gelo sobre o local da ferroada, picada ou contato para aliviar a dor. Na água viva, os primeiros socorros estão indicados aí a retirada dos nematocistos. O que são isso? Né? Existem águas vivas que elas têm, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, eu acho que eu não coloquei. Tá? Elas vão ter umas caravelas, né? E essas caravelas que vão provocar ali a queimadura por água viva. Então, nós devemos tentar retirar ali, não com água doce, mas com água salgada mesmo do mar. Tentando passar aquela água salgada para tentar retirar a água viva, tá? E nós vamos pegar um cartão mesmo para tentar empurrar ali aquela água viva e retirar aqueles nematocistos ali, tá bom? Para aliviar a dor. Também há literaturas que falam, e eu achei interessantíssimo passar para vocês,
que para inativar a carga do veneno e evitar mais envenenamento, as picadas de água-viva devem ser lavadas generosamente com vinagre de ácido cético 4% ou a 6%, mas eu acho muito difícil a gente ter um vinagre ali, né, na beira da praia, mas enfim, o mais rápido possível por pelo menos 30 segundos. O que nós não podemos fazer? Primeiro, urinar, não vai adiantar nada, tá? Nós eliminamos urina porque ela não é boa pra gente, ela é tóxica, então ela não deve ser utilizada, tá? Não dar álcool para vítima ou sedativos ou aspirinas. Por quê? Né? A aspirina vai provocar uma coagulação, uma vasodilatação maior. Então aquela pessoa, quando ela está com algum sangramento, se ela toma aspirina, esse sangramento vai aumentar de uma forma que vai ser difícil controlar. O sangue vai ficar mais fino, né? E vai sair mais rapidamente. Nós não devemos dar álcool para essa vítima, porque o álcool ele atinge o sistema nervoso central, assim como algumas características e sintomas de algumas cobras que nós falamos, tá? O uso do torniquete é contraindicado, vocês já estão aí carecas de saber o porquê, que eu já falei, mas eu vou repetir mais uma vez. Nós não vamos utilizar o torniquete porque provoca necrose, não vai adiantar, porque uma vez que a cobra picou, vai direto o veneno para a corrente sanguínea, tá? O torniquete vai dificultar a circulação, vai favorecer o edema naquele local, então torniquete, tchau, contraindicado, tá? E não vamos deixar a vítima caminhar, tá? Vamos deixar ela parada e a gente tentar segurar ela no colo para poder levar, então, para o atendimento especializado, certo? No afogamento, né? Então, chegamos aqui na parte do afogamento. O afogamento é a entrada de líquidos nas vias aéreas, tá? Na traqueia, nos brônquios ou pulmões, causadas por afundamento ou mergulho, provocando aí uma falta de oxigênio no sangue e afetando todos os órgãos. O afogamento é uma causa muito importante de morte em todas as idades. E de acordo com o boletim da Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre prevenção em trauma na infância, 388 mil pessoas morreram afogadas, das quais 45% tinham idade inferior a 20 anos. Aproximadamente 28% de todas as mortes não intencionais por traumas em crianças ocorreram também por afogamento. Lembrando que os índices também de afogamento ocorrem mais com pessoas que sabem nadar do que com pessoas que não sabem nadar, né? O ser humano ali, ele acha que ele domina, né, a natação, as habilidades que ele tem, mas ele esquece que a natureza consegue dominar mais do que ele quando ele quer, quando ela quer, né? E também existem aí movimentos circulares em ambientes, por exemplo, no rio, onde eles vão acabar puxando a pessoa e a pessoa não consegue voltar mesmo, né? Então, ter muito cuidado, principalmente quando for nadar em rio, né? Não recomendo, porque pode existir também esse fluxo aí puxando várias pessoas e provocando ao óbito por afogamento, tá? Nas crianças, o afogamento que não são por traumas também é causado principalmente em locais onde onde é de fácil acesso para essas crianças à piscina, né? Então, por exemplo, em casas onde tem piscina, não deixar essa piscina aberta sem uma proteção, né? Sempre deixar trancado ali para que essa criança não entre na piscina sozinho, né? Porque nós sabemos aí quem é pai, mãe, ou então
que é tio, que tem sobrinho, enfim, vocês que tiveram ou têm contato com alguma criança, vocês sabem como que acontece tudo muito rápido, né? Então, é um deslize para acontecer um desastre, né? Então, quando tem piscina envolvida, então, principalmente, tá? Então, o índice de mortalidade aí por crianças afogadas também é altíssimo. E em bebês, até a idade aí de latência, né? Quando estão amamentando, esses bebês, o índice também de afogamento é enorme. Por quê? Nós, quando estamos afogando ou quando nós estamos com algum objeto que tranca a nossa traqueia, nós temos o alto reflexo de tossirmos, né? Então, a gente sinaliza e começa a tossir. O bebê não, principalmente na fase de amamentação, até 1 ano, né? A literatura fala que ele não tem esse reflexo de tosse, tá? Então, muitas vezes ocorre a morte súbita, né? Que temos muito medo, principalmente os pais de primeira viagem, mas não deveriam ser só os pais de primeira viagem, tá? Todos os pais aí de segunda, terceira viagem têm que ter medo disso sim, porque pode acontecer, tá? O bebê, ele suga o leite muito, muito, muito forte e às vezes não deu tempo de descer, né? E aí ele vai ali, fica ali na traqueia também ou no esôfago, podendo causar uma obstrução, levando então ao óbito, tá? Então, muito importante dar a amamentação e bater nas costinhas do bebê, ficar ali com o bebê até ele arrotar, tá bom? Porque se ele não arrota, a gente não sabe que houve uma liberação daquelas vias ali que são responsáveis pela passagem desse leite, tá? E se ela não arrotou, pode ser que o leite esteja ali ainda. Então, esse negócio de amamentar a criança, ficar com ela do lado da cama, não é indicado, tá bom? Então, vamos lá, falando sobre afogamentos, ele pode também acontecer no caso de adultos, sem ser bebê, criança, adulto, idoso, enfim, pode acontecer por 2 causas. Pode ser o afogamento primário ou afogamento secundário. Vou falar deles agora para vocês, tá? O afogamento primário é aquele que decorre sem que haja qualquer fator determinante anterior ao acidente, tá? Então, por exemplo, aquela pessoa, ela sabe nadar, né? Ela não está com nenhuma doença, não aconteceu nenhum infarto e ela morreu, afogou, né? Ela não teve nenhuma causa principal para o afogamento. O afogamento que foi a principal causa da morte dela, tá bom? E temos aqui também o afogamento secundário. Afogamento secundário, o próprio nome já diz, teve algum fator primário que levou ao afogamento, né? Como um AVC, né? A pessoa pode estar nadando e AVCzou, né? Dentro ali do rio, da piscina, ou teve um infarto agudo do miocárdio, né? Faltou oxigênio, essa pessoa morreu por infarto e depois secundariamente por afogamento, porque ela não conseguiu sair daquela piscina, daquele local, enfim, né? E é aquele em que a causa imediata de morte é o encharcamento alveolar e mais do que isso decorreu de um fator determinante anterior, como por exemplo, uma convulsão, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, um tiro, suicídio, embriaguez, enfim, tá? Então eu coloquei aqui para vocês sobre a cadeia de sobrevivência, tá? Do afogamento, né? Que vai estar aqui a prevenção, né? Que a criança a distância de um braço, mesmo que saibam nadar, então que nade onde existe segurança de guarda-vivas, né? Restrinja o acesso às piscinas, colocando ali uma grade mesmo para que essas crianças não tenham acesso para elas irem sozinhas. Sempre utilizar o colete de salva-vidas em barcos e esportes com pranchas. Aprenda natação, medidas de segurança de água e os primeiros socorros que nós vamos falar para vocês também, tá? Então aqui no 2 tá pedindo para ligar para 193 ou ajudar alguém em perigo de água. Como? Nós vamos reconhecer o afogamento,
né? Então a pessoa ela sempre vai sinalizar, vai descer, vai sinalizar, vai descer, né? Então a gente vai ligar para o 193. Se sabermos como salvar essa pessoa, nós vamos lá, né? Lembrando que nós não devemos chegar na frente dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem uma força muito grande, então ela quer se apoiar para ela tentar levantar e ela vai acabar afundando você. E aí, ao invés de um afogado, vão ser dois. Então, sempre chegar atrás dessa pessoa, vocês vão pegar o braço direito de vocês e vão colocar assim, ó, na pessoa para poder puxar ela, porque dessa forma ela não consegue segurar em vocês, tá? Dessa forma fica difícil ela segurar em vocês, tá bom? Mas tem que ter também muita habilidade para fazer isso, tem que ter um treinamento adequado, tá? Mas eu tô só passando aqui, se caso Deus o livre acontecer, né? Não tiver ninguém, não tiver como chegar essa ajuda, nós podemos ajudar também com uma vara, jogando a vara para a pessoa segurar e assim a gente conseguir retirar ela, né? Só entre na água para socorrer se for seguro para você. Mais uma vez, como eu disse lá no início para vocês e como eu vou falar agora para vocês também parada, nós só podemos atender se for seguro para nós. Nós não podemos ser mais uma vítima, tá? Então, se a gente tem segurança no local, a gente vai atender, tá? Se você estiver se afogando, não entre em pânico, acene o socorro, tente flutuar e sempre mais uma dica, sempre tentar nadar para o lateral, tá? Porque se você for para frente, você não vai chegar nunca em nenhum lugar. Então sempre tenta ir para o lado lateral para você chegar ali e conseguir segurar em algum lugar, tá? Se o afogado não estiver respirando, então nós vamos de imediato começar a reanimação cardiopulmonar, tá? Lembrando que o afogamento, ele sempre vai parar de respirar primeiro e depois ele vai parar o coração parar. Então, nós vamos realizar primeiro a ventilação mecânica, ou seja, nós vamos fazer primeiro boca a boca, tá? E depois nós vamos fazer a massagem cardíaca, tá ok? Porque essa pessoa, quando ela morre afogada, quando ela tem um afogamento ali, ela primeiro vai entrar em parada respiratória, para depois em parada cardiorrespiratória, tá ok? Então, primeiro nós vamos fazer eu vou falar dos graus aqui, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a manobra e a respiração, tá ok? Temos o grau de afogamento. No grau 1, a classificação de afogamento leva uma consideração ao grau de insuficiência respiratória que indiretamente está relacionada à quantidade de líquido aspirado, determinando a gravidade do caso. No grau 1, as vítimas vão apresentar, então, tosse por ingerir quantidade mínima de água, não apresentam espuma na boca e no nariz e normalmente elas vão estar cansadas, tá? Frequência cardíaca e frequência respiratória estarão aumentadas devido ao esforço físico causado pelo afogamento, que normaliza de 10 a 20 minutos. Neste caso, não tem mortalidade. No afogamento de primeiro grau, a vítima apresenta tosse com ausculta pulmonar adequado, certo? Então, grau 1, a pessoa apenas vai tossir, o índice de mortalidade é de 0, de 10 a 20 minutos, essa pessoa já volta, tá? No grau 2, as vítimas aspiram pequena quantidade de água, o que altera também a troca gasosa, né, de O2 e CO2 pulmonar, causando aí uma secreção no pulmão de cor clara, ligeiramente avermelhada, que se apresenta como uma pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, tá? A mortalidade é de 0,6% neste caso. No afogamento de segundo grau, a vítima apresenta ausculta com estertores pulmonar e necessitam aí de CO2 por catéter nasal de até 5 litros, ou uma máscara, tá? De até 5 litros por minuto. Na vítima de quarto grau, elas vão aspirar grande quantidade de água com mortalidade de 5,2%,
tá? Neste daqui ocorre mais mortes, tá? Uma mortalidade aí de 19,4%. E neste caso de afogamento de terceiro grau, nós necessitamos utilizar uma máscara aí, tá? De 15 litros por minuto. De quarto grau, houve então um edema agudo de pulmão, então já é mais grave, né? Então vai causar uma hipóxia com pressão positiva. Essas vítimas vão estar inconscientes em grau 5 e neste momento aqui nós vamos realizar uma manobra, né? De ventilação e de reanimação cardiopulmonar, que tem mortalidade de 44%. Tá? Temos também o afogamento de sexto grau, que nós vamos também evoluir para uma manobra. De início, a literatura fala que imediatamente nós vamos começar com uma ventilação de 12 a 20 ventilações por minuto, com oxigênio de 15 litros, nesse caso, se a gente tiver o ambu, tá? Se a gente não tiver o ambu, a gente vai fazer a respiração boca a boca. Lembrando que no adulto, nós vamos trancar o nariz e vamos fazer a respiração só na boca, tá? No bebê, nós vamos fazer a respiração boca e nariz, tá ok? E aí nós vamos iniciar com 5 ventilações, respiração boca a boca e 30 compressões torácicas, tá? E depois nós vamos evoluir para 30 compressões e 2 evoluções. Coloquei aqui a maneira correta, como que nós devemos fazer para identificar e fazer essa manobra cardiopulmonar. Então, 2 dedos acima do apêndice tifoide, tá? Na linha hipopotenar, tá? E aí nós vamos fazer a compressão, 30 compressões, 2 ventilações. No bebê nós podemos fazer assim ou assim, tá? Na criança com uma mão só, para não quebrar muitas costelas. Quando formos fazer a respiração boca a boca no adulto, tampa o nariz, assopra para que esse pulmão vá e volte, tá? Vamos fazer manobra de John Trost ou chin lift para estar liberando essas artérias, tá? E também temos os acidentes automobilísticos, que nós vamos aí seguir num ritmo de X, A, B, C, D e E, tá bom? Então esse daqui a gente pode estar observando aí na apostila de vocês, tá? Nós vamos avaliar as pupilas também, exposição do acidente. E eu quero falar aqui para vocês em parada cardiorrespiratória, né? Então, a parada cardiorrespiratória, quando ela acontece, para a gente verificar, né? Nós vamos então primeiro checar, né, as vias aéreas. De início, nós vamos observar a segurança do local. Este local está seguro para eu atender? Se esse local estiver seguro para eu atender, então eu vou atender. Se esse local não estiver seguro para eu atender, eu não vou atender, porque eu não posso ser mais uma vítima, ok? Certo? Este local está seguro, então nós vamos começar com uma compressão cardíaca, tá? No caso do afogamento, nós vamos começar com ventilação, boca a boca. No caso de uma parada cardíaca, nós vamos começar com compressão, tá? Então, linha mamária ou 2 dedos acima do apêndice tifoide, localizo, estico minha coluna, estico os braços, que os nossos braços não pode fazer assim, tá? E vamos aí para a manobra. Primeiro, então, nós devemos observar o nível de consciência, vamos chamar pelo nome, ou se nós não chamamos pelo nome, se a gente não conhecer, vamos chamar, Senhor, Senhor, tá me escutando, né? Se ele não responde, verifico vias aéreas, tá? Olha só como que tá a mão aqui, manobra de chin lift para levantar essa cervical para melhorar aqui a visualização e sentir melhor essa respiração. Não está sentindo, olha para o tórax não está expandindo, então essa pessoa está em parada? Não, verifico a carótida para ver se ela está em parada. A carótida eu vou localizar também, observando a traqueia. Ao lado da traqueia, tentamos sentir a pulsação, vocês podem fazer na casa de vocês também. Coloquem o dedo aí ao lado da traqueia de vocês, sempre esse dedinho de paz e amor, tá bom? Não sentindo
aí sim essa pessoa está em parada cardiorrespiratória, sem respiração, sem pulsação, tá? Então nós vamos localizar a nossa mão, 2 dedos acima do apêndice tifoide, se for nos homens, linha mamilar, região hipotenar. Vamos esticar os nossos braços esticados, coluna esticada, sempre, tá? Olha aqui onde que é o local. E vamos fazer a compressão, 30 compressões e 2 ventilação. Lembrando que este tórax, ele tem que descer e subir, tá? Se vocês forem só afundando, a gente vai acabar só quebrando as costelas e não vai estar fazendo a ventilação. Existe uma música que vocês podem estar pesquisando aí também, o ritmo dela é o mesmo ritmo do nosso coração e a gente pode até lembrar dessa música quando estiver fazendo compressão. Não sou muito boa para cantar, mas no ha-ha-ha vocês já vão entender, tá? É aquela uma assim, ó, tan 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 tananana, tananana, ha 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 tananana. Enfim, essa musiquinha aí é uma dica para vocês na hora que forem fazer uma manobra de reanimação. Lembrar sempre dessa música. Lembrando que ela não é devagar, ela não é assim, ó. Ha, 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 tananana, né? Ela é mais rapidinha, tá ok? Então, não vamos cantar, tá? Só vamos lembrar mentalmente. Nós vamos ter que manter uma profundidade de 2 a 2,4 polegadas e em crianças de 1,5 polegadas aí para descer e subir esse tórax, tá? Nós podemos fazer o revezamento quando existe 2 socorristas, então quando um fica na ventilação, o outro está na manobra cardiopulmonar ou vice-versa, tá? Quando que nós podemos mudar? Quem está na ventilação, ir para a manobra cardiopulmonar depois de 2 minutos, tá? Ou depois de 5 ciclos aí de compressão, certo? Aqui está a posição que nós já falamos. E tem também o DEA, que é o desfibrilador externo automático, que vocês podem estar utilizando, tá bom? Vocês vão colocar durante a manobra, nós vamos posicionar as pás, vamos ligar, não vamos parar de fazer a manobra até o aparelho falar, ó, paciente chocável, mantenha a distância. Aí sim, a gente mantém a distância, porque senão a gente vai tomar choque elétrico também, tá? Aí choca o paciente, aí a gente volta de novo para a manobra, tá? Lembrando que a ventilação das vias aéreas no adulto, a gente sempre vai tampar o nariz e fazer a respiração boca a boca. Podemos utilizar essa máscara chamada de máscara pocket, é uma máscara que não é tão cara, que vocês podem ter ela, tá bom? Com vocês aí, como vocês vão ser profissionais da saúde, luva, máscara pocket, vocês têm que ter, tá bom? Então, nós vamos realizar imediatamente a reanimação cardiopulmonar e vamos rapidinho aqui, que nós já temos 10 minutinhos, né? Então, vamos então aqui para a obstrução das vias aéreas, tá? Coloquei essa linda foto deste lindo menino que infelizmente veio a falecer e por conta dele, então, ficou sancionada uma lei federal, né? O nome dessa lei é Lei Lucas, em homenagem a esse menino. Então, esse menino com 10 anos de idade estava numa excursão da escola. E na excursão da escola, ele estava comendo um cachorro quente, se engasgou com um pedaço de salsicha e ninguém soube fazer a manobra de Heimlich, que eu vou ensinar para vocês aqui, e ele veio a óbito, tá? A mãe dele, Alessandra Begali, uma advogada, então como ela sabia todos os parâmetros para virar uma lei, ela correu atrás até que fosse uma lei. Então na escola, através dessa lei 13.722, todos os professores são obrigados a fazer o curso de primeiros socorros. Então não só os professores, tá, pessoal? Todas as pessoas que têm envolvimento com uma criança, desde o porteiro até a pessoa que faz limpeza, né? Então pensa numa escola, todos aqueles profissionais, todos eles têm que ter
o curso de primeiros socorros, tá? Se não tiver, né, e se o pessoal lá da vigilância chegar naquela escola, aquela escola pode ser multada, depois ela vai, além de ser notificada, ela pode ser multada e pode também ser encerrada, ela pode ser encerrada ali a utilização daquele ambiente para eles poderem trabalhar, né? Então pode fechar aquela escola se não tiver o curso de primeiros socorros, tá? Então a lei Lucas, ela torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos também de recreação infantil. Então, até aqueles locais aí que tem pula-pula, que tem recreação infantil, os profissionais têm que ter. Se a vigilância chegar e eles não tiverem o certificado do curso de primeiros socorros, aí pode chegar todo aquele processo até fechar o local, tá? Então, vamos lá para a obstrução das vias aéreas, né? Vou falar para vocês um pouquinho aí da manobra de Heimlich, tá? Em adultos. Vamos começar aqui. O adulto, quando ele está com as vias aéreas obstruídas, a primeira coisa que ele vai fazer é sinalizar e tossir, né? Então, se vocês estão num churrasco, a pessoa começou a tossir, sinalizou e saiu de perto, vocês vão junto. Lembrando que, primeira coisa, vocês vão perguntar se essa pessoa quer ajuda, porque se ela falar que ela não quer ajuda, às vezes ela consegue sozinha, com a tosse, retirar. Se ela não conseguir, se ela falar que ela quer ajuda, ou se você vê que ela está desfalecendo, aí sim você chega para fazer a manobra de Heimlich, tá? Como que nós vamos fazer? Aonde você está aí, você pode fazer em você, tá? Então você vai fechar a mão direita e você vai com a mão esquerda empurrar em forma de um J, tá? É como se você estivesse dando um soco mesmo no seu diafragma para poder retirar aquele objeto ali que está obstruindo, tá? O local que nós vamos fazer esse J aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fechar a mão direita, colocar a mão esquerda para empurrar e fazer o J. Esse J nós vamos fazer da região umbilical até o externo, tá? Então, nós vamos levar aqui, ó, pá, e empurrar. E assim a gente consegue desobstruir essas vias aéreas. Se vocês fizerem em vocês conseguem sentir, tá? Fica tranquilo que se vocês acabaram de comer, vocês não vão, é só se estiver desobstruído, afinal, só se estiver obstruído, tá? Se vocês acabaram de comer, vocês não vão colocar comida para fora, fiquem tranquilos. Mas é importante vocês estarem fazendo em vocês, para vocês, se caso precisar, né? Aí vocês já vão estar craque. Vocês, quando você faz essa manobra de Heimlich, você logo sente, tá? Uma queimação na garganta, tá ok? E aí tá correto. Essa manobra de Heimlich, ela também pode ser feita dessa forma em crianças, tá? Mas neste momento aqui, a gente pode só pelo estômago mesmo estar empurrando, lembrando que sempre nós devemos curvar a pessoa para sempre, para frente. Nós devemos anteriorizar a coluna para poder estar fazendo essa manobra, para poder sair, tá bom? Manobra de Heimlich em bebê é uma manobra diferente, tá? Então, nós vamos segurar este bebê com uma mão, vamos fazer 5 tapinhas desse jeito, tá? Nós não vamos espancar essa criança, devagar, tá? Nós vamos estar subindo e a cabecinha dela mais baixo possível. Então, nós vamos fazer 5 vezes, vamos virar ela. No mesmo local da manobra, no adulto, nós vamos fazer nessa criança, tá? Então, 2 dedos acima do apêndice tifoide, 2. 5 compressões, 5 palmadas, 2 compressões. 5 palmadas, 2 compressões. Observa na boca se está saindo alguma secreção e retira, tá? Na gestante, nesse caso, a gente não tem como fazer da região umbilical, né? Porque vai estar com o bebê, senão o bebê sai pela boca, brincadeira. O bebê não vai sair pela boca, mas nós devemos fazer no tórax, tá? Então, sempre trazer no tórax, nos obesos também. Se a pessoa for muito grande e você não conseguir abraçar ela, você vai ter que pedir para ela deitar numa mesa,
tá? Com a cabeça mais lateralizada e fazer as palmadas do mesmo jeito, com uma força maior do que nos bebês, é claro, tá? E se você estiver sozinho, você também não vai morrer engasgado, porque agora você sabe que você pode fazer essa manobra, tá? E você pode comprimir também o estômago com uma cadeira, com uma mesa, com alguma coisa que tem ali, que dê uma sustentação na hora de fazer essa manobra. Ou fazer a manobra de Heimlich sozinho, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Falamos sobre vários assuntos aí relacionados ao primeiros socorros. Então é importantíssimo lembrar que no traumas nós devemos, trauma, luxação e entorse, devemos imobilizar, né? Parada cardiorrespiratória, nós vamos fazer 30 compressões, 2 ventilações, manobra de Heimlich, como que nós devemos posicionar a nossa mão, né? Em bebês, lembrando que é diferente em bebês do que adulto, né? Picada com animais peçonhentos, que nós devemos fazer? Nós devemos utilizar torniquete? Não, né? Então essa foi a nossa aula de hoje, um prazer estar aqui com vocês, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!